Ricardo, posso dizer o seguinte: nossa Constituição não é perfeita. Perfeita ela não é. Mas ela é muito boa. Isso eu não tenho dúvida. Ela é muito boa. Apesar de irregular muito, e talvez o nosso saudoso Camões de Passos tenha razão, porque a crítica dele é porque, na verdade, ela acabava sendo colocada de lado, ela acabava não sendo respeitada. Porque não adianta a gente ter uma carta magna fantástica, excelente, se ela não é cumprida. E o que preocupa realmente é o não cumprimento dos dispositivos constitucionais. E isso, de certo modo, eu tenho visto. E na condição de advogado, eu tenho que ser crítico. Por quê? A crítica é inerente ao advogado. Eu tenho que ter um olhar crítico para o que está acontecendo no cenário político, no cenário jurídico, porque é mediante a crítica que a gente evolui. Uma certa feita, eu gravei um episódio que eu falava da produtividade dos descontentes. E eu sustentava que o descontentamento é que faz você evoluir. Né? Então, assim, se a gente entende que a Constituição precisa ser melhorada e a gente ainda não está contente com aquilo que está ali, isso é fator de evolução. Se eu entendo que o modelo hoje de como está funcionando o judiciário não é perfeito, significa que ele precisa evoluir, eu preciso contribuir. Nós, sociedade, precisamos contribuir para que ele evolua, para que ele melhore, porque tudo na vida pode ser melhorado. Me preocupa de verdade, Ricardo, é o seguinte: eu tenho visto, e para mim eu sou crítico do seguinte fato: uma lei, ela, para ser editada, ela passa por uma discussão no Congresso Nacional, ela é debatida, discutida pelos deputados, né? Depois ela vai ao Senado, né? Ela primeiro passa pela Câmara dos Deputados, depois vai ao Senado, que também é debatida, é discutida, e se tiver emendas, volta para a casa anterior, volta a discutir, até que se afine o texto que vai para a sanção do presidente. Tá? É uma lei. Observe, eu fiz aqui um recorte no início, dizendo que a nossa Constituição diz: todo o poder emana do povo, e pelo povo será exercido diretamente ou por intermédio dos seus representantes legais. Quem são os representantes legais do povo? São os congressistas eleitos. Né? São aqueles que o povo elege para representá-los. Os deputados representam o povo. Os senadores representam os seus estados. Então, esse é o colegiado eleito pelo povo para representá-lo. Tá? Então, a gente percebe que uma lei passa por todo esse processo. Eu não consigo conceber, e sinceramente eu sou um crítico, de verdade eu sou um crítico, que um único ministro, uma decisão monocrática de um ministro diga: essa lei não vale. Peraí. Uma lei que às vezes levou anos sendo discutida, anos sendo debatida, para um único homem, com a sua caneta, dizer que ela não vale. Ora, para mim essa decisão tinha que ser colegiada, ela tinha que ser debatida pelos 11 ministros. Aí sim, a gente teria uma maior segurança, tá? Porque você debateu num colegiado que é o Supremo Tribunal Federal, é o ápice, né, do nosso judiciário, e é quem tem o dever e a missão de exercer exatamente a proteção da Constituição. A defesa daquilo que está posto na Constituição pertence ao Supremo Tribunal Federal. Esse é o papel princípio do nosso Supremo. E é preciso que isso seja preservado. Então, eu sou crítico. De verdade, eu sou crítico na condição de advogado, que você tem uma decisão monocrática que simplesmente diga que uma lei não vale. Sabe por quê? Um homem sozinho é uma única cabeça, e as cabeças têm paixões, apetites, né? Aqui só tem gente que torce para o Flamengo, torce para o Vasco, para o Corinthians, aqui na Bahia, para o Bahia, para o Vitória. Você tem aptidões, todo ser humano tem tendências, porque nós encaramos os fatos de acordo com aquele filtro que nós carregamos dentro de nós. René Descartes, no discurso do método, ele tem uma passagem que eu acho brilhante e fantástica, Ricardo. René Descartes, ele diz: a coisa mais bem repartida do mundo é o bom senso. E por que o bom senso é a coisa mais bem repartida do mundo? Porque cada um de nós se julga muito bem dotado dele. Quando eu formo uma opinião
acerca de um tema, o que eu penso? Que a minha opinião é melhor. Eu fiz uma análise detalhada, uma análise criteriosa, então a melhor opinião é a minha. Então eu acho que o bom senso está comigo. Quando alguém discorda da minha opinião, eu acho que ele não está sendo razoável. Peraí. Não há razoabilidade nesse outro argumento que não é o meu argumento, que não é a minha crença, porque é a minha crença. Você percebe? A questão de crença, ela começa, eu falei aqui em torcida de time, mas também por religiosidade, certo? Tem gente que é de uma religião, é católico, outro é evangélico, é espírita, é de umbanda. Então, a diversidade já começa por aí. Você percebe? A diversidade já começa por aí. Então, por isso que eu digo que um único ser humano, ele, ao decidir, evidentemente que ele pode fazê-lo de acordo com os filtros mentais que ele tem, tá? Não é que isso signifique má fé, não é isso, mas é de acordo com a crença que ele tem. Mas quando essa decisão é posta por um colegiado, são outras cabeças que debatem, são outras ideias. E aí você tem uma possibilidade muito maior de você ter uma decisão mais equânime, mais justa. É igual, e exatamente por isso que nós temos o duplo grau de jurisdição, porque um juiz decidindo é uma cabeça que decide. Mas quando a gente recorre, o que acontece? Isso vai para a superior instância, vai para a corte, né, de segundo grau, onde você tem um julgamento colegiado. Essa matéria, então, é debatida por um colegiado de desembargadores. Você percebe? Não é mais agora um único homem, agora é um colegiado que vai revisar a decisão de um homem. Ora, se para revisar a decisão de um juiz a gente tem um colegiado, por que para revisar uma decisão, porque uma lei é algo que foi concebido, né, dentro do Congresso Nacional, por que para revisar uma lei que passou por tantos e tantos deputados, por tantos e tantos senadores e foi debatida nas duas casas, basta um homem? Por que basta um homem? Para mim, isso não é coerente, tá? É como ele, voltando aqui a René Descartes, é como eu penso, tá? E também quero lembrar que Raul Seixas também disse numa canção que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, assim, a minha posição hoje é essa. Isso não significa que eu não esteja aberto a discutir, a debater e a refletir sobre ela. Mas entendo que para que houvesse declaração de inconstitucionalidade ou constitucionalidade de lei, seria necessário que a decisão fosse colegiada. Isso competiria à Suprema Corte como um todo, e não a um único homem. Essa é a minha crítica com o nosso sistema atual. Perfeito. Eu acho que há alguns pontos, Odir, que realmente merecem ser examinados com maior profundidade. Primeiro, essa questão da necessidade de, vamos dizer, revalorizar o princípio da colegialidade. Houve mudanças legislativas recentes, há outros projetos, e particularmente eu sou sim favorável a diminuir o espaço para tomada de decisões monocráticas. Acho que esse é um tema importante, especialmente quando se trata da Suprema Corte. Também é importante destacar, como você bem colocou, a relevância do devido processo legal, né? A importância, por exemplo, de garantias como o dever de fundamentação, o contraditório, ampla defesa, o duplo grau de jurisdição. Esses mecanismos, né, são mecanismos que, uma vez utilizados, podem filtrar o sistema jurídico e, de alguma forma, inibir a ocorrência de decisões arbitrárias, né? Ou, pelo menos, pode reduzir significativamente os riscos de decisões teratológicas tomadas pelo sistema de justiça. Também é importante um aspecto que você coloca com relação ao poder legislativo, né? Nós precisamos ter muito cuidado ao criticar o poder legislativo. Obviamente que as críticas são sempre importantes para o aperfeiçoamento institucional, mas nós temos que ter muito cuidado para não esvaziá-lo, porque esse, inclusive, é um dos aspectos da crise atual da democracia representativa, né? E o que nós precisamos, talvez, imaginar é uma valorização, né, do poder legislativo, e que passa também por uma reforma política, né? A Constituição 88 foi objeto de reformas, reforma da Previdência, reforma administrativa,
também reforma da ordem econômica, mas talvez a grande reforma que carece de ser feita é a reforma política, né? Talvez ampliar a representatividade do nosso Congresso seja uma forma também de equilibrar, né, essa relação entre os poderes e, de algum modo, requalificar, né, a atuação do Poder Legislativo, né? E para isso há uma série de mecanismos, debate-se muito sobre, por exemplo, a implantação do sistema distrital, sobre a possibilidade de candidaturas avulsas, a possibilidade também da ampliação dos instrumentos como a cláusula de barreira para evitar essa proliferação, né, de partidos políticos. Há também um debate sobre o financiamento, né, que poderia deixar de ser público para ser privado, ou no mínimo misto, como era no passado. A própria implantação de um novo sistema de governo, né, que vez ou outra é tema objeto de reflexões, né, chamado semipresidencialismo, que é um parlamentarismo mitigado. Enfim, é muito importante também que nós entendamos que o enfraquecimento do legislativo é um enfraquecimento da própria democracia representativa. Verdade. Não é? Verdade. E, de algum modo, nós não podemos imaginar que exista um poder superior, mais... Um poder absoluto, senão a gente né, viraria um regime totalitário, na verdade. Ou mais iluminado do que outro, né? Então, esses ajustes são ajustes institucionais que podem ser feitos para que essa relação de freios e contrapesos seja melhor, né? Ou seja, mais equilibrada e esteja a serviço do interesse da coletividade.